Francisco, a entidade Terra de Direitos é uma organização não governamental que realiza assessoria jurídica popular e mediações de conflitos coletivos. A Terra de Direitos ingressou com petição no Supremo contra a ação direta. Dr. Fernando Prioste tem a palavra. Obrigado, Tânia. Primeiro, eu gostaria de reconhecer a importância desse programa, né? As organizações que defendem a constitucionalidade do Decreto 4887 requereram ao Supremo Tribunal Federal a realização de uma audiência pública sobre esse tema, porque entende que esse é um tema que não afeta apenas proprietários rurais e comunidades quilombolas, afeta toda a sociedade. E o debate franco, aberto, de ideias é o objetivo que deve ser perseguido no julgamento de um caso, de um processo como esse. Isso é importante ressaltar, é importante convidar também aqueles que se opõem ao decreto que venham ao Supremo requerer a realização de uma audiência pública para que se faça o debate lá no Supremo Tribunal Federal, assim como se está fazendo aqui. Eu gostaria de ressaltar também que a Constituição Federal, ela reconhece um direito para as comunidades quilombolas. E um direito precisa ser interpretado a partir do todo constitucional, olhando a Constituição, olhando a inspiração constitucional que se vai interpretar o artigo 68 da Constituição Federal. E a Constituição Federal de 88 é um marco importante na sociedade brasileira que representa a ruptura com o regime ditatorial, com o regime de não respeito a direitos humanos, seja direitos civis e políticos, seja direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. É nesse contexto que a Constituição Federal precisa ser interpretada. Nós não acreditamos que o artigo 68, no todo da Constituição, represente a titulação de um território quilombola que não vai garantir para a sociedade brasileira e para as comunidades remanescentes de Quilombo a continuidade da existência dessas comunidades e a oportunidade que a sociedade brasileira tem no Supremo Tribunal Federal é importante para garantir que essas comunidades continuem a sobreviver. E só uma interpretação que garanta a ela acesso à terra para a reprodução da sua vida social é que vai fazer com que a Constituição Federal seja efetivamente cumprida. Obrigada. Um projeto de decreto legislativo também foi apresentado ao Congresso Nacional para sustar a aplicação do Decreto 4.887. Esse decreto regulamenta a demarcação das terras quilombolas. O autor é o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Deputado. Como vai? Cumprimentar a todos que estão aqui participando desse debate e dizer que vocês estão de parabéns para provocar, né, esse tipo de debate aqui na TV Justiça. Eu acho que é importante. E foi sim o autor do decreto 44/77, que é um decreto legislativo, né, que anula atos do Executivo que exorbita a lei. E qual foi o fundamento? O fundamento principal foi que a Constituição brasileira não pode ser regulamentada por decreto, né? Ela tem que ter a lei e os advogados aqui que me corrigem, né? Tem que ser feita a lei para que regulamente-se a Constituição. Foi feito por decreto. E o decreto que foi emitido 4887 pelo presidente Lula, diferentemente do decreto 3912 do Fernando Henrique Cardoso, eu tenho aqui os dois decretos, o decreto Fernando Henrique Cardoso tem 8 artigos. 8 artigos. O decreto do Lula são 25 artigos. O INCRA tem a mesma interpretação do artigo 28 do Ato de Disposição Constitucional Transitória, né, que diz que são as terras ocupadas. No decreto do Fernando Henrique, ele diz que tem que ter terras ocupadas em 1888 e que estavam ocupadas em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Então, qual é a diferença da interpretação de uma Constituição que é a mesma, o INCRA, o mesmo órgão, está interpretando diferentemente essa questão dos quilombolas? É toda a documentação. Isso aqui, 30 segundos. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui, Fernando Henrique. Para o mesmo assunto. Então, acho que nós temos que ter alguma coisa diferente. E também, né, dizer que o Supremo Tribunal Federal está com essa DIN desde 24 de 6 de 2004, 6 para 7 anos. Precisamos fazer com que essa ADI possa ser votada, resolvida, promulgada, sei lá, decidida, porque a sociedade está andando, né? Lá fora está acontecendo as coisas e o Supremo ainda não tomou essa decisão, infelizmente. Obrigada, deputada. A audiência pública de hoje discute a ação direta de inconstitucionalidade 3239. A ação questiona o decreto do governo federal que regulamenta a demarcação das terras quilombolas.
Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a audiência pública que hoje discute a demarcação de terras quilombolas. O número de comunidades quilombolas no Brasil pode chegar a mais de 3.500. Em 2003, o governo assinou o decreto 4.887, que regulamenta as terras ocupadas por eles. No ano seguinte, uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, questionou o modelo de demarcação proposto pelo governo federal. Vamos saber agora como está o andamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Doutora Gisele. Tânia, esta ação ela foi ajuizada no Supremo em 2004. Ela consta como relator o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso. O que acontece? Ela foi ajuizada com pedido de liminar. Essa liminar, ela não foi apreciada ainda, porque o ministro Peluso entendeu aplicar um artigo da lei que trata do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que prevê a possibilidade do julgamento direto do mérito da ação. Então, ao invés de avaliar o pedido de liminar, ele espera para o julgamento definitivo a ser efetuado pelo plenário da Suprema Corte. E isso acontece quando a matéria que está sendo discutida, ela tem um relevante interesse social e que os reflexos dela acabam por afetar a ordem social e também levando-se em consideração até mesmo a segurança jurídica. E tem alguma previsão? O que acontece? A partir do momento em que ela foi ajuizada, diversas entidades manifestaram interesse em participar do processo como terceiro interessado na figura de amicus curiae. Tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Advocacia-Geral da União já se manifestaram no pedido e não há, pelo menos no andamento do processo, ainda nenhuma previsão de julgamento para o plenário da Suprema Corte. O que consta ainda são diversos pedidos para a realização de audiência pública, mas o processo ainda não foi liberado pelo relator para ser submetido a julgamento perante o plenário da Suprema Corte. Obrigada. A partir de agora, vamos começar um debate aberto de ideias. Cada convidado pode expor sua visão sobre os itens apresentados na ação e também pode fazer perguntas para o outro convidado. O tempo vai ser dividido igualmente entre os participantes. Para começar, vamos falar sobre o critério de autoatribuição questionado na ADI. Doutor Eloy, o que quer dizer esse critério? É que ninguém pode dizer que quem é quilombola. Só a comunidade é que pode dizer que ela é quilombola. E isso não é uma norma inventada pelo Brasil. Isso acompanha todos os tratados internacionais, e dos quais o Brasil é signatário. Então é preciso observar isso. E é preciso observar que quando a comunidade se declara quilombola, a terra da comunidade passa a ser coletiva. A terra da comunidade passa a ser inalienável. A terra daquela comunidade quilombola é imprescritível. A terra da comunidade quilombola, ninguém conhece terra de comunidade quilombola que foi objeto de grilagem. Quilombola não faz grilagem. Quilombola não fraudou certidões cartoriais. Não houve cartório que quilombola tacou fogo. Quilombola não esbulha. Quilombola não desmata. A situação do quilombola é de preservar a cultura dos antepassados que foram escravizados e ali deixaram aquele patrimônio que eles têm. E é preciso observar uma coisa que é muito interessante. As comunidades quilombolas, hoje certificadas, que são da ordem de 1715, é um número bastante razoável, e de fato podem chegar a 3.500 comunidades quilombolas, não corresponde a 1%, é menos de 1% das terras ocupadas por 3 dos grandes latifundiários, os maiores latifundiários do Brasil. 3 dos maiores latifundiários do Brasil, não estou chegando a 5 nem a 10, ocupam mais terra do que não chega a 1% a terra das comunidades quilombolas. Ou seja, as comunidades quilombolas não oferecem risco à ordem jurídica, não oferecem problemas para poder a produção dos alimentos continuarem. É uma resistência cultural daqueles que foram ofendidos pela escravidão. Ok. Vamos dar um tempinho agora para o pessoal. Pode falar. Eu acho que o doutor Eloy realmente levanta uma questão que nós temos que discutir claramente. Agora, tem que ficar bem claro que as terras que os quilombos estão reivindicando, os quilombolas, que são os descendentes quilombos, não são dos 3 maiores proprietários brasileiros. São de pequenos agricultores que estão lá. E nós temos que diferenciar descendentes com remanescentes.
Esse é um jogo de palavras que a Fundação Palmares usa muito bem, né? E aqui, aliás, ele está dizendo que o Supremo, ainda bem que não decide, não julga, porque com isso eles vão criando terras quilombolas, vão criando, são em torno de 25 milhões de hectares que está se buscando, né? Nós temos estatística aqui do INCRA, inclusive, né? E descendentes é uma coisa, né? Agora, remanescentes é outra coisa. Então, os remanescentes das comunidades quilombolas, nós entendemos que tem que ser titulados como diz a Constituição brasileira. Agora, você pegar descendentes, todos os descendentes escravos do Brasil, são, sei lá, metade da população brasileira. Então, nós temos que buscar as terras. Por exemplo, em Campos Novos, nós temos 36 ditos quilombolas lá que se autodeclararam, e esses 36 estão reivindicando 8 mil hectares que estão em 413 hectares. Só que eles não sabiam que as terras, né, elas são coletivas. E eles estão perdendo o direito de propriedade individual, que eles tinham escritura igual aos outros agricultores. Que para mim, a diferença de pele não faz diferença nenhuma, né? Vocês são brasileiros igual a todo mundo. Então, essa é a questão. Nós estamos expulsando, né, pessoas que não se autodeclaram descendentes. Aliás, tem alguns até que dizem que não são, e o pessoal força. Isso a televisão mostra, a imprensa mostra que forçaram a dizer que era descendente. Eu não quero ser. E aqueles são típicos, porque eles vão perder o direito de propriedade individual para ficar coletivo no sistema indígena e tribal, que a Resolução 169, ela fala indígenas e tribal, não fala em quilombos. Né? Eu queria aproveitar. Os quilombos agora vão se transformar em tribal. Deputado, eu queria então perguntar para o doutor Eloy, como é que a gente faz para definir se uma determinada comunidade é quilombola ou não? Quais são os critérios utilizados para esse reconhecimento? Foi aquilo que eu me referi no início. Eu sou preto, mas não sou quilombola, eu sou descendente de escravos, com certeza. Não há dúvidas disso. Mas eu não sou quilombola. As comunidades quilombolas, elas se autodeclaram. É o primeiro movimento. Elas se autodeclaram. Elas dizem, nós somos quilombolas. E quando elas dizem, nós somos quilombolas, elas juntam uma relação daquelas famílias que ali habitam, a sua história naquela área territorial que tem uma determinada reserva. Não, isso eu entendi, mas é só esse critério de reconhecimento? Como é que funciona? Não é só esse o critério. Esse é o critério. É fundamental, é o principal. Se autodeclarar em uma área geográfica que ela tem, uma área territorial que ela ocupa. Não, ela define a área que quer. Não está no decreto. Não, deputado, no decreto. A grande questão do Doutor Francisco, só um instantinho, doutor Francisco. Eu acho que o grande problema do decreto é que se transformou num processo de regularização de posses existentes e constituídas, e é evidente que o Estado brasileiro deve reconhecer as posses, sejam de quilombolas, sejam de agricultores, sejam de todos os outros brasileiros, igualmente outorgar títulos. O INCRA, ele se resiste a emitir títulos de propriedade, e você tem diversas áreas do Brasil que são há muito tempo ocupadas por particulares, produtores rurais, quilombolas ou não, e o INCRA se abstém desse dever de outorgar os títulos de propriedade. E se fez com base na autodefinição, se possibilitou que qualquer área, ocupada ou não por remanescentes de quilombolas, pudessem ser reivindicadas por grupos específicos atrás de privilégios. Sim, pior que isso, sob o argumento de uma política de inclusão, se fez uma política de exclusão, porque se criou essa figura jurídica aberrante da propriedade coletiva, que se outorga a uma associação que é criada, seja lá de que forma. Só queria que a gente ouvisse o INCRA também agora. E que não é possível de ser penhorada, não é possível de ser alienada, excluindo esses produtores rurais do mercado do direito de propriedade e do crédito e da produção constituída em mercados. Doutor Fidelis, palavra do INCRA agora. Tá, muito obrigado, Tânia. O INCRA é sempre atacado nesse processo, né? O INCRA, ele é cobrado constantemente pelas comunidades quilombolas, porque elas acreditam que a política não está acontecendo e avançando no tempo desejado por elas. E quando o INCRA consegue avançar um pouquinho que seja na regularização, na demarcação desses territórios, sofre seu ataque do outro lado de várias maneiras, e uma delas que o INCRA entende é esse questionamento da inconstitucionalidade do decreto. Mas antes de... É difícil manter esse equilíbrio, então? Fica numa
apanha dos dois lados, né? É uma situação difícil.